Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 12 de março de 2017. É um domingo. E o nosso verbete é de número 4055. Ele tem 8 páginas, 52 logias e 23 máximos. E o tema de hoje é ACPEC, da especialidade para reurbanologia. E o verbete foi redigido pela professora Liliana Scarpari, que é graduada em Educação Física, técnica em enfermagem, pós-graduada em Ergonomia, brasileira, natural de Jundiaí, São Paulo, voluntária da Conscienciologia desde 99 e tenepsista desde 2008. E a gente, antes de iniciar aqui o verbete, eu já quero de antemão dar os parabéns aí para toda a equipe da ACPEC. E conforme a gente vai ler aqui na definologia, hoje é um dia especial para a IC, não é isso, Liliana? Então, os parabéns aqui em nome da CCCI, da Enciclosapiens em particular. Obrigada. Então, vamos lá. A ACPEC, a Associação Internacional de Pesquisas da Conscienciologia, é a instituição conscienciocêntrica, científica, educacional, apartidária, sem finalidades lucrativas e de natureza interassistencial, multidimensional e universalista, fundada em 12 de março de 2000, em Jundiaí, São Paulo, Brasil, dedicada aos estudos, pesquisas, ensino, expansão e divulgação conscienciológica, notadamente da especialidade para reurbanologia. Agora, aqui na pensenologia, o holopensene pessoal da para-reurbanologia, o holopensene grupal das reurbanizações multidimensionais, o holopensene do serenão reurbanizador. Na fatologia, os professores do antigo Instituto de Projeciologia e Conscienciologia, IIP, formadores de massa crítica na cidade de Jundiaí, São Paulo. A filiação junto à União das Instituições Conscienciocêntricas Internacionais, Unicim. Os cursos em parceria com outras ICs. A itinerância conscienciológica, a organização documental da IC, a convivialidade sadia, a qualificação docente. O encontro de voluntários da ACPEC, Evolua, aberto a SOCIM. A interassistência na teática da instituição, exercendo a reeducação das consciências na construção do Estado mundial. E aqui na parafatologia, as pesquisas institucionais sobre a melhoria dos ambientes extrafísicos, inspirando as reurbanizações intrafísicas, a cooperação interdimensional, a reurbex, gerando o deslocamento da parapopulação e a transmigração planetária, a paralencologia de consciências amparadoras, a atividade energoparapsíquica para-reurbanológica, as centrais extrafísicas, as comunexes avançadas, servindo de inspiração para matrizes assistenciais intrafísicas, os cursos intermissivos. Agora, a gente tem aqui na argumentologia algumas listagens bem interessantes, né, bem didáticas e esclarecedoras aí de todo o histórico, né, da ACPEC. Então, tem a primeira aqui, que é a historiologia, com 6 fases de fomentação e fundação da IC. Depois, a gente tem 5 objetivos estatutários da ACPEC. Depois, tem uma listagem mnemônica, com 15 eventos ocorridos na CPEC, ACPEC. Uma outra listagem interassistência, com 24 atividades, entre cursos e serviços tarísticos em geral, ocorridos entre 2010 e 2016. E aqui na remissiologia, a gente destaca Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional, Instituição Conscienciocêntrica, Proto-Estado Mundial, Serenosfera, Sinergismo Reurbexológico.
E aqui na frase enfática, a CIPEC e o voluntariado conscienciológico da cidadania multidimensional consolidam a expansão e divulgação da teaticidade para-reurbanológica em prol do planeta Hospital Escola. E aqui na questionologia, você conhece as atividades da CIPEC? Admite a importância da para-reurbanologia na evolução planetária? E na bibliografia específica, a gente tem duas fontes. Agora vamos aqui à mega-análise, feita pela Enciclosapiens. Pesquisa, educação, instituição, reeducação, interassistência, parapsiquismo, cientificidade, comunidade, cidadania, mini-peça, parapolítica, maxi-proexis, voluntariado, conscienciocentrismo, multidimensionalidade, interassistencialidade, para-reurbanologia, grupo karmologia, tenepsologia, reurbanologia. Professora Liliana, vamos então aqui dar início. Estou bastante feliz aqui de estar mediando essa tertúlia, por toda a trajetória, por ter acompanhado parcialmente a trajetória da IC, né? Na minha época ainda de Unicim, trabalho com um grupo da, então, CEPEC, na verdade. Isso. E, enfim, e a minha afinidade particular aí com a especialidade atual da IC, né? Já de uns anos para cá. A para-reurbanologia. Então, assim, parabéns mais uma vez aí pelo aniversário, né? Isso quantos anos, então? 17 anos. 17, bastante tempo. Nossa, muito bom. Bastante. Parabéns a toda a equipe aí. Obrigada. Então, vamos lá, Liliana, conta pra gente aí a sua principal motivação aqui, né, para o verbete e os bastidores aí, que a gente possa saber, né? Claro. Boa tarde a todos, né? Eu agradeço aí mais uma oportunidade de estar aqui, né? E tendo o privilégio de ser aí acompanhada pela Dulce. E nós estamos também em comemoração lá na CIPEC, dando continuidade a essa comemoração. Eu só tenho que agradecer a todo esse momento, a esse tempo que nós estamos juntos, né? Há 17 anos juntos. Muita coisa eu aprendi, né? E a ideia inicial de escrever o verbete, ele surgiu a partir de uma das minhas vindas aqui à Foz do Iguaçu, quando então eu tive uma reunião com o técnico científico, né, do CAEC, o Fernando e a Eliana Manfroy, justamente para falar sobre o congresso de para-urbanologia que nós queríamos trazer para cá, né? Mas daí, em conversa, acabou mudando a trajetória, no entanto, que nós vamos fazer em Jundiaí, e que vai acontecer em novembro, né, de 24 a 26 de novembro, o nosso primeiro Congresso Internacional de Para-Urbanologia. Aproveito para convidar a todos, né, para enviarem os artigos e que venham participar conosco desta atividade que será também muito importante para a gente. E a Dulce será uma das participantes, né? A gente tem aqui o cartaz, não é isso? Isso, olha aí. Ficou bem bom, bem bonito. Bonito. Isso é um trabalho bacana da nossa voluntária Thaís Watanabe, que a gente agradece muito o empenho dela em elaborar os nossos folders, com muito carinho. E, a partir dessa reunião, então, o Fernando Barbaresco sugeriu, ele disse assim, por que você não escreve o verbete ACIPEC? Eu digo, eu não seria, talvez, a melhor pessoa para escrever o ACIPEC, o verbete, porque eu não estou lá desde o início, né, que a gente conta aqui desde 94, mas aí eu peguei a ideia, né, e levei para os demais verbetógrafos, mas para compartilhar com eles, quem é que gostaria de escrever, né? Mas aí, como eles já estavam escrevendo outros verbetes da atividade APROCIM, e aí acabou, então, ficando essa tarefa comigo, e eu acho que foi muito assistencial. Eu demorei um pouco, né, para resolver se ou não escrever, mas eu compreendo que isso foi uma tarefa importante para grafopensenar a nossa história num verbete. Então, eu acho que isso foi bastante relevante. Né? Um registro histórico aí. Exato. Muito bom. Agora, Liliana, então vamos aqui, a gente tem uma pergunta na pensenologia, na página 2, segunda linha. Você poderia falar sobre o holopensene grupal das reurbanizações multidimensionais?
Isso, o holopensene grupal. Nós temos uma atividade, no caso, eu me refiro à CIPEC, né? Nós temos uma atividade energoparapsíquica que ela vem sendo desenvolvida já há 13 anos. Nós temos um grupo que ele é fixo e oportuniza também a entrada de outras pessoas a partir do curso Cidadania Multidimensional. Nós ali formamos, então, o holopensene da reurbanização, da para-reurbanologia. Então, nós fazemos a atividade, disponibilizamos as nossas energias com essa intencionalidade para que seja feito o melhor para aquele setor holopensênico determinado, escolhido para a nossa pesquisa em determinado período de tempo. Tá ótimo. E aqui, esse tema é tão grande, né? E tão interessante para todo intermissivista, né? A questão das reurbanizações, e eu acho bem assim forte, né, vocês terem escolhido essa especialidade de um bom tempo, já são muitos anos também, né, e o quanto que isso dá um gancho importante para a instituição, né, porque esse tema, claro, ele perpassa tudo de Conscienciologia. Exato. Mas esse foco, essa ênfase nessas pesquisas, né, nos estudos da Reurbex em geral, é bem interessante, assim, bem forte, né, Liliana? Inclusive, nós temos, assim, inicialmente, quando surgiu, né, a ASPEC, que eu até coloco aqui na página 6, que a gente menciona aqui, a fundação da SPEC, um dos primeiros cursos que nós tivemos foi o Evolutividade. E houveram muitas coisas, né, que aconteceram. Desculpa, qual é o curso que está falando? O Evolutividade. É o item 10 da listagem mnemônica. Isso, da mnemônica, na página 6, exato. Então, o nosso Mater Pensene inicial era para a Sociologia. E com o andamento desse curso, foi se notando algumas reurbanizações, né? Em termos assim dos alunos, iam acontecendo coisas que eles iam relatando, e logo em seguida surgiu o Homo Sapiens Reurbanizatus, em 2003. Foi aí que nós começamos, então, a estudar, e aí foi feita a transferência, né, do nosso Mater Pensene de Parasociologia para Para-Reurbanologia. Então, a partir do curso Cidadania Multidimensional. Interessante. Né? E essa questão de um tratado. Um tratado, muda tudo. Embasar, né, o trabalho de um grupo numa instituição conscienciocêntrica, isso é muito sério. Né? Responsabilidade. Muita responsabilidade e, ao mesmo tempo, muita colher de chá. Né? Ter um tratado para embasar as pesquisas. Né? Um tratado, no caso do professor Valdo Vieira, enfim. Propondo, né, uma teoria tão séria como essa, que permeia tudo, né, que a gente faz hoje. Exatamente. Em Conscienciologia, né? Uhum. Então, bacana, muito interessante essa... Eu não sabia que era a partir desse curso. Foi. Bacana. Agora, Liliana, aqui na Fatologia, tem a ver com esse assunto, né? Na última frase, você coloca a interassistência na teática da instituição, exercendo a reeducação das consciências na construção do Estado Mundial. Você poderia comentar? Claro. Essa teática né, a gente fala teoria e prática da instituição. Então, qual que é o nosso objetivo ali? É você acolher esses alunos, né, essas consciências, tanto conscientes quanto consciex, e a partir das teorias da cidadania multidimensional, da grade de curso que nós temos, fazer a expansão, né, e o processo da reeducação dessas consciências, porque é a partir da reeducação, nós falamos muito hoje, né, na tertúlia matinal sobre esse tema, de quanto a gente precisa se reeducar quando nós melhoramos o nosso holopensene, isso tem uma reverberação ao nosso entorno. Se muitas consciências fizerem isso, então nós teremos uma reverberação planetária, né, uma melhoria do holopensene planetário. Então, a partir na construção, né, de um Estado mundial, aí, a partir das recins e ressexes. Claro. Agora, na parafatologia, na penúltima linha agora, Liliana, página 2, você poderia comentar
sobre as comunexes avançadas servindo de inspiração para matrizes assistenciais intrafísicas? Eu acho que a gente, assim, essas comunexes avançadas, elas têm o holopensene, né? Um holopensene universalista, cosmoético. Eu acho que nós podemos, a partir de uma instituição, a nossa inspiração, né, nessas centrais extrafísicas, de todo esse trabalho que os serenões, que os amparadores fazem, nós podemos sim também ser uma matriz inspiradora de reurbanização. E uma matriz, claro, uma matriz assistencial, assistencial, né? Claro. Ajudando aí no holopensene planetário, né? Com certeza. A hora que a gente consolida isso numa instituição conscienciocêntrica, né, Liliana, a força desse holopensene grupal, e aí, claro, vocês estudando esse tema, fica bem mais consistente em termos de espraiamento disso, né? É bem interessante pensar nessa questão da força das ideias de um grupo estudando um tema de ponta, evolutivo, né? E voltado para a reeducação mesmo, para a melhoria planetária de um modo geral, né? E é interessante porque nós observamos essa mudança, que nós tínhamos as nossas bases intrafísicas alugadas, até que nós conseguimos fixar, então, nós temos lá já há 8 anos a nossa base física, que nós conseguimos comprar, com a ajuda de todos os voluntários, né? A gente só tem que agradecer aqueles que saíram, aqueles que passaram, aqueles que já são consciex, né? E a gente só tem que agradecer. A união da gente, né? Juntos nós vamos mais longe. E foi a partir dessa fixação da nossa base que parece que a impressão que nos dá, né? A construção, que a gente chama lá do aproximário, né? Que é um local onde nós fazemos as nossas atividades, os nossos cursos. Então, a gente nota como que isso se fixou. Dá a impressão de que, né, a Equipex já fica esperando a gente ali, quando tem essa atividade que nós fazemos segunda-feira, que é a Aprocim, né? Atividade pró-conexão interassistencial multidimensional, que ela é realizada há 13 anos na instituição, e a gente nota que você fixa o holopensene ali. Então, só o fato de adentrar no ambiente, a gente percebe como é que são as energias do local. Então, semanalmente, né, Liliana? Semanalmente, toda segunda-feira. A questão da fixação do holopensene, né, isso é muito sério. A mesma atividade por anos, por algum tempo já no mesmo ambiente, né? Isso. Muito bom. Você quer falar? Vamos lá? Bom, primeiro parabenizar a Liliana, né, pelo trabalho, né, o verbete e a CIPEC também. E até colaborar aqui, né, na página 2, segunda linha na fatologia, as palestras e cursos de prosologia, né, eu colaborei, eu tive lá, né, participando como voluntário e como também um professor. Eu dei lá Bioenergia Sem Muros, dei também um curso de prosologia lá. Isso foi lá na altura de 96, 97, né? E a gente tinha lá, na altura, um empresário na área da cidade, que era justamente da área de transportes, que favoreceu. Ele tinha ali uma chácara, um sítio, que favoreceu a gente fazer alguns cursos lá. E o que chamava a atenção é aquela história que você falou da reurbanização. A gente, até para contextualizar, né, pessoal que não conhece, né, que Jundiaí ele está um pouco bem do lado de São Paulo, entre Campinas e São Paulo. Então, se a gente for pensar as duas grandes, enormes cidades, né, do estado de São Paulo, e diz a lenda, né, que até, ou a história, melhor dizendo, que Campinas foi até maior do que São Paulo, mas houve ali um processo de uma doença, acho que foi tuberculose, uma coisa assim, que dizimou boa parte da cidade, mas que então a cidade intermédia dessa situação é Jundiaí, que a população é basicamente, vamos dizer assim, fortemente de presença de italianos,
então que aproveitou a região que tem um processo de umidade e até características climáticas semelhantes, né, ao processo natal. Então aí começa a questão da reurbanização, né, ou seja, as pessoas vieram lá do velho continente europeu e nasceram aqui e se estabeleceram colônias e processos de trabalho que você vê que há uma presença bem forte ali na região. Aí você pode complementar e falar desse teu parecer sobre a visão da reurbanização. E eu vejo que o trabalho, né, que vocês iniciaram e continuaram a fazer, né, de extrema seriedade. Eu vejo que toda a IC Nova, até que surge, que se mantém, é um negócio super sério. Eu via diversas vezes na própria internet, YouTube, muitos trabalhos, palestras, coisas que vocês colocavam ali, e a gente via que até mesmo no início, aí, alguns anos atrás, não era nem assim tão profissional, e aí foi profissionalizando, muitos trabalhos mais bem elaborados. Então, que eu vejo que, do ponto de vista da divulgação, da Conscienciologia e da reurbanização, foi um trabalho muito sério que vocês entraram, né? Vocês deram as caras, e eu vejo que muitas outras ICs mais antigas poderiam ter feito isso, e vocês meio que deram as caras e avançaram. Eu acho que você podia até falar um pouco dessa experiência, desse know-how, dessa atitude, né, que vocês deram, e parabéns. Obrigada pela colaboração aí. Como eu disse, eu estou na SPEC desde 99, então esse período anterior, né, eu coletei as informações com os demais voluntários mais antigos, né, e aí que a gente traz aqui. Mas é interessante porque a cidade ela foi colonizada praticamente por italianos. Então a cultura lá era o café, né? E se tratando de café, tinha plantação. Quem é que cuidava das plantações? Os escravos. Então, a gente tem, né, a gente percebe isso, que tem lá os bolsões holopensênicos para serem assistidos, tanto, né, dos italianos como desse processo de escravidão, né? Então, talvez a gente realmente, é óbvio, né, que não estejamos lá por acaso. A gente tem uma ligação direta com esses bolsões, né? Vai saber se no passado nós não fomos os escravagistas, né? Então, a gente não está lá por um acaso. Por que a gente não está aqui, né? Então, tudo tem um sentido. Como a gente sabe aqui, tem na CCCI, tem várias ICs atuantes, óbvio, mas nós estamos lá, do outro lado, no interior. Então, tem uma ligação direta, né? Mesmo porque, por exemplo, a minha família, por parte de pai, eram italianos, né? Então, a gente tem uma relação estreita com os processos da Itália. Né, que no caso, né, é o berço do Renascimento. Então, essas vivências minhas aqui, esses dias, têm tudo a ver uma coisa com outra, são muitas sincronicidades acontecendo. Então, a gente nota isso. E outra coisa que a gente vem acompanhando também, né, a gente sabe como é que a precariedade, né, de como que a gente faria para divulgar a Conscienciologia e divulgar tudo aquilo que a gente fazia. Óbvio, a gente não tinha muito recurso, gravamos lá, né, vídeos caseiros, né, com a tecnologia, né, não era de ponta, mas era o que tinha para o momento. E isso valeu muito a pena, porque nós tínhamos um voluntário fantástico, que nos ajudou muito a divulgar a Conscienciologia, que eu faço até a menção aqui na página 6, na mnemônica, no item 15, né, que é a TV Ciência e Consciência. Então, eu penso que a Conscienciologia, nesse tempo, deu um boom, né, de informação, porque haviam muitas entrevistas, e foi uma predisposição desse voluntário que a gente, né, a SPEC agradece muito ele, né, por conta da elevação da divulgação, né, não só da SPEC, mas como da Conscienciologia em si, e onde as entrevistas tinham vários temas com pessoas, né, daqui que iam para lá e faziam entrevista. E começou também de modo caseiro, né? Montou lá um estúdio e aí aquilo foi profissionalizando, até que montou um estúdio maior, né? Então, essa ascensão da divulgação, a gente deve muito isso a esse voluntário nosso. E também, assim, o quanto que esses vídeos dessas palestras que nós fizemos antigamente ainda tem repercussão. Dia desse aí, faz que uns 20 dias, eu recebi um e-mail de um voluntário de uma cidade próxima lá, dizendo que gostou muito dos vídeos, que ele não conhecia a SPEC.
que ele acessou a CIPEC pelos vídeos e que ele gostou muito, porque ele diz assim, que nenhuma IC fazia isso antigamente. Hoje já temos outras, né, que fazem esse processo de divulgação, palestra online. Então, nós não chegamos nesse nível, mas vamos chegar lá, né? Estamos lá com o, como é que se diz, o nosso equipamento comprado, e agora a gente tende ao próximo passo, é fazer cursos EAD, palestras online. Então, nós estamos caminhando. Mas a divulgação é tudo. Você vê que coisas, né, palestras já antigas, e a pessoa fala, nossa, olha esse tema aí. Quantos relatos a gente tem disso? Você vê a importância disso, né? Então, a gente às vezes não sabe nem o impacto que isso vai ter, mas tem. Tem impacto Temos muito de grande. urbanização. Isso aí anda o mundo, as pessoas acessam. Né? Já visto as próprias tertúlias, né, Liliana? As próprias tertúlias. A iniciativa, óbvio. Imagina, professor Cima do Valdo, a lance. ideia de colocar isso, né? Exatamente. Quantas pessoas chegam à Conscienciologia porque acessam informações. tertúlias, às vezes, super antigas pela internet. Olha só como é que é. Essa semana eu estava no Holociclo estudando, eu recebo um e-mail da CIPEC, né? A CIPEC, que é uma voluntária nossa, que faz a recepção e ela distribui, encaminha o e-mail. Perguntando lá, prezados, eu sou brasileira, mas moro na Suíça e eu acessei a CIPEC e gostaria que vocês me informassem aonde e como eu encontro a Conscienciologia por aqui, na Suíça, na Alemanha, né, que é mais próximo. Eu falei, não, peraí que eu vou conseguir essa informação e eu lá logo em seguida te passo. Saindo do Holociclo, encontro uma médica que é da Alemanha, que estava aqui, que defendeu 2 verbetes essa semana, né, Manuela. E aí eu falei assim, Manuela, você é da Alemanha, você conhece alguém lá na Suíça que Nossa, na hora, ela pegou o telefone, já mandou para o Marcelo Brevilati, que reside lá, e já fizemos o intercâmbio, já mandamos a informação para ela, né, no caso, para essa pessoa que nos solicitou, e ela ficou muito agradecida, porque assim, lá eles têm um grupo com acho que 14 pessoas. Sim. E sabe qual é o nome do grupo? Grupo da Reurbanização. Bacana. Então, você sabe, Liliana, você estava falando do que você citou, Marcelo Brivilati, né? Ele defendeu também 2 verbetes, há uns 15 dias, esse ano, digamos. E ele também conheceu a Conscienciologia pela internet, acessando uma tertúlia, no caso do professor Valdo, né? Então, esse movimento é muito interessante. Na Europa tem muitas pessoas, tem esse grupo que eles mantêm contato, eles mantêm atividades, né? Tem os nossos amigos lá, a Anne Catherine e o Vicente Eduardo, né? Enfim, eles têm várias atividades, eventualmente tem cursos de alguma IC na Europa e eles se reúnem, né? A gente tem também uma voluntária, que é a Malu Lindemann, que mora, no caso, na Espanha, que, por sua vez, é prima da Manuela Noldi. Olha só. Que, enfim, é essa pessoa que você encontrou. Provavelmente só pode ser ela, é médica também. E ela veio defender a própria. E, enfim, isso é para a gente dar valor a esse trabalho de divulgação virtual, né? É bem sério isso, bem importante. É muito sério que, no entanto, se você faz vista grossa, por exemplo, por um e-mail desse, não, depois eu respondo. Então, olha a responsabilidade que a gente tem. E como que os amparadores trabalham, né? Como é que eu ia ter resposta na saída do Holociclo ali? Eu nem conhecia ela. Não, eu não conheci. E aí eu falei, nossa, peraí, vamos conversar aqui, né? E aí as coisas se encaminharam muito bem. E aí a pessoa ali, né, mandou e-mail agradecendo muito a CIPEC. Você pescou aí, muito bom. Agora, Liliana, aqui na Sinergismologia, na página 2, 4ª linha, o sinergismo energias conscienciais do amparador de função, 6 da consciência assistente. Você poderia comentar e dar algum exemplo sobre a repercussão no âmbito da CIPEC, dentro da especialidade da para-urbanologia? Você sabe que a gente estava falando de Europa, essa pergunta é de Portugal. É mesmo? Olha, a gente acaba assim tendo, né? Porque quem é a Equipex que trabalha com a gente, né? Além de, por exemplo, dessa atividade que nós fazemos de segunda-feira,
Cada componente tem um amparador. Mas existe o amparador da CIPEC, existe o amparador, né, a Equipex, que trabalha com a para-reurbanização. Então, é um elenco, né, uma elencologia que a gente, quando se predispõe a fazer o serviço assistencial, você, obviamente, tem um amparador de função. Então, a gente denota que, pelos relatos, né, feitos após a atividade, aparecem com o CIEX lá, ou com o SIM projetada, de diversos tipos. E nós é como se fosse diversos ambulatórios e que aquela CIEX ela é colocada naquele campo específico para aquele tipo de tratamento. Então, cada um de nós temos uma habilidade assistencial e que vai servir, é o remédio para aquela CIEX em contato com a nossa psicosfera, né, com o nosso holopensene assistencial. Então, se você se predispõe a fazer assistência, é óbvio que você tem o amparo de função, né? Então, pensando no micro, agora imagine o macro, né? Como é que funciona esse mecanismo interassistencial. Agora, o que eu acho que é interessante a gente comentar, né, Liliana? Vamos lá, a gente vamos tentando aprofundar um pouquinho assim, em cima do que ela, mais ainda, além do que você colocou, né, dentro do que você colocou, que às vezes, eu vejo assim, às vezes a pessoa que não tem hábito de pesquisar a questão da Reurbex, né, ou que não tem uma intimidade maior com o tema, às vezes ela se coloca muito distante do assunto, como se fosse a para-reurbano, a Reurbex lá e a gente aqui. Então, eu acho bem interessante quando a gente considera que quando tem um grupo com determinado holopensene estudando aquele tema e predisposto, conforme você colocou, os amparadores, eles dão nó em pingo d'água, não é verdade? Eles vão fazer de tudo para aproveitar aquilo que a gente tem de positivo que possa ajudar aquelas CIEXs que estão ali numa situação pior que a nossa, né? Então, às vezes eu vejo assim, parece que tão distante para algumas pessoas. E não é, imagina, todo o nosso trabalho de assistência, no fundo, tem relação com isso. Mas, se tem um grupo que está focado, que está pensionizando, né, sobre a Reurbex em si, e os mecanismos, e os efeitos, enfim, as equipexes e as repercussões disso, é claro que tem uma potencialização de algum tipo de assistência mais específico, né? É bem interessante pensar nisso, né? Agora, vale a pena também, né, Dulce, mencionar que nós temos o Colégio Invisível da Para-Herbanologia. Muito bem lembrado. Que também, assim, trabalhamos todos juntos, né? Claro. Ombro a ombro, lado a lado, aí com os amparadores, com os serenões, aí urbanizando as localidades, os bolsões aí que precisam ser, né, melhorados. Agora, tudo, a gente transferindo isso para a nossa vida diária. O quanto você, a partir desse seu holopensene, né, de predisposição interassistencial, que você tem um amparador de função, a própria urbanização começa na sua base intrafísica, na sua própria casa. E a partir daí, qual a repercussão que isso tem no seu bairro, na sua cidade, no estado e no planeta, né, se você for ver. Então, essa é a função do cidadão multidimensional, que a partir dele, ele é o epicentro consciencial. Então, ele expande, a partir desse conhecimento, de toda essa teoria, e quando coloca isso em prática, ele passa a ser um epicentro assistencial, reurbanizador. Ele é um agente da reurbanização. Né? Então, onde quer que você vá, seja no trabalho, seja em algum lugar, você acaba reurbanizando o lugar, mesmo que você não queira. Né? Então... Agora, Liliana... claro, foi super bem lembrado. Você faz parte também do colégio, né? Faço também. A gente está participando daquela... mais pessoas, né? Mais voluntários que estão participando. Tem um grupo de umas 40 pessoas, se não me engano. É bastante. Você participa, Terezinha? Não. Mas a Maria Zilar Padilha. Maria Zilar da Enciclossápios também. A Paula é uma das coordenadoras, né? E eu participo não tão como eu gostaria, né? Porque realmente não dá tempo.
Mas eu acho bem interessante essa conexão. E você sabe, né, a gente já conversei com você, enfim, a gente, acho que você participou uma vez, a gente tem na dinâmica da Enciclosapiens, a nossa dinâmica, ela tem esse mote da para-reurbanologia. Então, é a dinâmica do enciclopedismo reurbanológico. E esse tema, essa ideia surgiu a partir de um entrosamento com o Colégio Invisível da Para-Reurbanologia. Foi uma conversa que a gente teve e, enfim, aí surgiu a ideia e a coisa toda se consolidou, né, em termos de holopensene, e dentro disso que você colocou também, Liliana, da questão do aproveitamento de um determinado mater pensene ali de um grupo, né, ajudando na assistência de determinadas pessoas. Enfim, a correlação disso é bem explícito, é bem direto, assim, com a questão de Equipex relacionada a Reurbex, né? A Reurbex, Interlúdio, Reurbex, enfim, curso intermissivo. Então, é bem bacana o tema, bem legal. Inclusive, o Colégio Invisível da Para-Reurbanologia, eles abriram uma atividade, né, tem uns 15 dias, que podia participar qualquer pessoa, né? Nós estamos, acho que umas 4 voluntários lá da CIPEC estamos participando, que é assim, eles dão um capítulo do livro, você estuda e depois de 15 dias tem o debate online sobre aquele capítulo. Do Rio Eu achei a ideia bem bacana, boa, porque você trocar informação com gente do mundo inteiro sobre esse tema, bem legal. Você acaba aprendendo muitas coisas também. Bem bom. Então, essa iniciativa com de certeza. compartilhar com os demais essa oportunidade é muito, muito pontual, né, sobre esse tema que é bem falado, e nós estamos na era da urbanização, né? E a gente precisa discutir, debater para tentar entender melhor, aprofundar, porque, assim, na minha opinião, entender, por mais que a gente consiga compreender muito pouco, e né, tudo ainda muito, assim, incipiente para a gente em geral, né? Mas, para mim, entender a teoria da Reurbex mais e vivenciar mais é entender o planeta, entender a vida que a gente tem hoje, né? Você não tem como desconectar conhecendo a conscienciologia. Né? E se a gente for pensar em termos de Reurbex, né, Dulce, o quanto que houve uma eclosão de pessoas, né, de superpopulação em determinadas regiões, e o quanto essas, com os réus chamadas, né, de consciência reurbanizada, elas precisam ser acolhidas. Então, quanto nós pudermos mais aí qualificar a nossa interassistência, né, mais a gente ajuda essas consciências também, né? Muito bom. Vamos lá, quer perguntar? Lili, parabéns pelo verbete. Obrigada, querida. Parabéns também para a CIPEC, para o pessoal todo que está lá, né? Nossa família evolutiva. Com certeza o pessoal está lá assistindo o verbete. E eu não poderia deixar de estar aqui hoje, né, e expressar também meu agradecimento pela CIPEC, que foi a IC pela qual eu conheci a conscienciologia, né? Na época ainda chamava-se CPEC, a Lili coloca aqui na historiologia, na página 6, foi em 2006, né, que houve a troca da razão social para a CIPEC. O nome antigo era CPEC, né, mas me parece que já havia um CPEC no Nordeste, em uma cidade lá, não lembro onde, e aí houve a troca, né, da razão social para a CIPEC. Mas a minha pergunta está aqui na fatologia, na página 2, na 8ª linha, você coloca as imersões na Serra do Japi. Bacana. E é interessante, né? Eu lendo isso aqui, eu lembrei quando eu morava lá em Jundiaí, né? Eu e a Lili, nós somos amigas já há muitos anos, e todos os domingos de manhã a gente fazia caminhadas lá na Serra, né? E é um lugar muito gostoso. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho para quem não conhece, e assim, a relação que pode haver entre essa energia imanente que existe lá na Serra, que a gente caminhando, né, e conversando, a gente se sentia tão bem, e como que isso influencia lá no trabalho que vocês estão fazendo na CIPEC. Muito bem. A Drica aqui, né, o que a gente fala, né, é amiga dessa vida aqui, mas não é só dessa vida, né? Então, o nível de afinidade, de empatia que a gente tem é muito grande.
E eu fico muito agradecida por ela estar aqui, também dando a devolutiva dela, né, com relação a isso. Essa nossa amizade, né? Essa imersão na Serra do Japi foi um curso que nós fizemos de 3 dias, mais ou menos. E essa base que tem na Serra, que é um patrimônio histórico, né, da cidade, tombado como patrimônio histórico da cidade, Jundiaí praticamente é um platô, e ela está rodeada por serras. Serra do Mursa, Serra do Japi, a Serra da Mantiqueira. Então, Jundiaí fica no meio dessas serras. E a Serra do Japi tem uma base ecológica lá. E vão pesquisadores do mundo inteiro pesquisar a fauna e a flora dessa região. E nós resolvemos fazer lá uma imersão, na época, para aproveitar esse balneário de energia imanente. E foi, assim, fantástico, porque nós tivemos várias experiências, né? Inclusive a mãe da Drica, que tomou conta, né, da cozinha, porque pensa no povo que comeu aqueles dias. E aí, o que aconteceu? A gente, assim, tem lá um histórico, né? A Serra do Japi, a base dela, né? Como é que se diz assim? O solo é de quartzos, né? E também, assim, muita gente via ETs lá, né? Então, haviam esses relatos desses extrafísicos, ETs mesmo, extraterrestre, estarem ali rondando, aproveitando toda essa energia imanente de lá com uma finalidade, de repente, assistencial. E nós temos, né, isso aí, o relato dos nossos voluntários após essa nossa atividade, existe o relato dessas consciências estarem presentes no campo. A gente achar que a urbanização é só nosso planeta, não, né? Ela é intergaláctea. Então, você faz essa comunicação com diversas outras consciências. Então, essa experiência na Serra do Japi, ela foi muito interessante, porque eu posso até contar uma, que houve um momento que a gente ia abraçar as árvores. Então, você entrava em contato com uma árvore menor, você sentia, percebia a energia dela, né? E aí a gente ia rodiziando para uma árvore um pouco maior, né? Então, a árvore ela tinha um aspecto, às vezes, né, as folhinhas meio espinhosas, ali no campo, na frente da base. E aí chegou a hora de abraçar o coqueiro. Aí eu abracei o coqueiro, e aí eu percebi naquela troca de energia com o coqueiro, daqui a pouco é um coquinho na minha cabeça, né? Tipo, sai logo daí que passou a tua vez, né? Então foram umas coisas assim que esse contato com a natureza, né? Com a água, foi uma experiência muito bacana, né? A Drica estava lá também. Tudo bem? Quer perguntar? Parabéns pelo verbete, Liliana. Então, na tua fala anterior, você estava falando que cada um de nós é um agente reurbanizador. Né? Eu acho que consciência também é extrafísica, claro. Né? Também. Mas que às vezes as pessoas não têm muita assim, noção da nossa representatividade aqui no planeta. Né? E às vezes mora num local e as pessoas não observam ao redor, que hoje mesmo você estava falando, a questão da gente estar sempre observando o que precisa ser mudado, é onde a gente pode auxiliar nessa mudança, né? Tu poderia assim dar exemplos, assim clarear bem, para que as pessoas entendam assim qual a nossa parte mesmo que a gente pode fazer para melhorar como agente reurbanizador? Bem colocado, Terezinha. Esse assunto ele foi bem tratado hoje pela manhã, né, na tertúlia matinal, quando eu trago o tema autorreeducação. A base nossa, né, da evolução é as recins, né? Eu acho que se não há uma reciclagem intraconsciencial, bem como uma reciclagem existencial, a gente não tem esse tipo de qualificação interassistencial, né? Então, eu penso que a gente, e nós, enquanto agentes reurbanizadores, o processo da recim, ele é constante, é dia a dia, né? Cada minuto. Então, enquanto você vai mexendo com esse processo de recim, seja ele por uma técnica que você usa, seja por um curso que você participa, seja uma consciencioterapia, a Conscienciologia ela disponibiliza vários recursos para você fazer esse processo de reciclagem, né, da própria autorreeducação. É você reeducar os seus atos, é reeducar, reaprender. Na verdade, são coisas que nós sabíamos e esquecemos. Então, agora é o momento.
E eu também penso, Terezinha, que a gente tem, assim, tivemos, né, um aporte, de repente, por termos aí, ter tido um momento na história onde nós tivemos um ímpeto assistencial, né, e a oportunidade de ter um curso intermissivo, onde nós aprendemos diversas matérias e que uma delas, né, era trabalhar com os processos da reurbanização. Então, nós, enquanto intermissivistas, um dos nossos propósitos é isso, é você estar sempre reciclando para qualificar a sua interassistência, não perder a oportunidade para que você consiga realizar a sua programação existencial. Na fatologia, na parafatologia, na linha 1, primeira linha, as pesquisas institucionais sobre a melhoria dos ambientes extrafísicos, inspirando as reurbanizações intrafísicas. Isso. Esses resultados, Terezinha, nós temos acompanhado aí, né, no decorrer desses anos. Inclusive, será o material todo apresentado nesse congresso nosso de paraurbanologia, em ocasião. Mas, em determinadas regiões, né, onde houve o processo da setorização holopensênica, que foi um dos meus verbetes defendidos recentemente, em outubro, né, onde nós delimitávamos uma determinada região. No caso, nós tínhamos foco de 2 regiões lá do interior de São Paulo. E nós fomos acompanhando esse movimento, né? Então, o quanto que você consegue fazer uma pesquisa institucional, você pode ser uma pesquisa individual, porque nós temos todo o material didático que é utilizado nessa nossa atividade de segunda-feira, chamado o Caderno do Pesquisador. Então, a APROCIN, ela tem várias fases, e cada fase dessa é relatada nesse caderno. Então, a pessoa tem um material rico para poder escrever sobre sua experiência em determinadas atividades, em determinada fase da atividade. Porém, existe uma pesquisa macro, que é a pesquisa grupal. Qual o resultado que a gente obteve enquanto equipe ali, com aquela determinada setorização holopensênica? Qual a nossa responsabilidade por aquele setor dos quais a gente, é óbvio, que a gente está ali disponibilizando as nossas energias na atividade, os amparadores levam as energias para onde precisa, por mais que nós tenhamos delimitado ali um setor, no caso, 2 cidades, né? Então, você vê que, no passar desse período, houve um crescimento, né, com relação ao andamento desses voluntários nessas outras cidades. Então, nós tivemos sucesso lá em uma cidade que nós temos 4 voluntários, e nós acompanhamos o crescendo desse grupo. No entanto, que agora, se não me falha a memória, eles estão com 12 pessoas estudando a Conscienciologia, né, que chegaram no grupo para estudar. E nós fazemos essas itinerâncias iniciais, indo lá assistir aquele grupo, né, reurbanizando aquele holopensene ali. Então, nós íamos itinerar com vários cursos, e o negócio foi caminhando, e a gente foi acompanhando isso. Agora, nós temos um outro setor holopensênico, que aí tem um bom de verdade, né? O casal vem morar aqui em Foz do Iguaçu. Daqui a pouco, mês de maio, por aí. Então, você vê. Ok, você assiste, né? De repente, a assistência é ego-kármica, assistência é grupo kármica, assistência à cidade, não importa. O importante é a gente ver o resultado disso. É? Ok? Parabéns, Lilian. Obrigada. Muito bom o verbete. Na página 2, detalhismo. Detalhismo? Sinergismologia. Aí, no finalzinho, você coloca o sinergismo, Equipim, Equipex, no labor de reeducação evolutiva planetária. Como você já deu também a tertúlia matinal e falou sobre essa questão das técnicas, né? Tem uma parte aqui. Você poderia fazer um comentário com esse tema e as observações que você tem feito a respeito das técnicas desse maximecanismo interassistencial que existe nesse movimento, entendeu? Sinergismo entre
entre a Equipim e a Equipex e todo esse nosso processo de reurbanização, quais seriam as técnicas que os amparadores mais atuam em cima dessa assistência? A gente sabe que quando a gente se predispõe, né, ao processo de recim, foi o que eu comentei, né, hoje pela manhã, a gente às vezes está tão obnubilado com aquela nosso jeitão de ser e não enxerga o entorno, né? Então, a partir do momento que você entra nesse caminho, né, da recim, da reeducação, você melhora as suas energias e você consegue perceber esse movimento, né, dos amparadores que eles fazem. Às vezes, a gente nota que você tem uma equipe específica, né, que trabalha com você naquele processo ali, né? Agora, uma das técnicas que a gente visa a reeducação, no caso grupal, foi a interação com outras ICs, que nós levamos, né, no decorrer desses anos, pelo menos, 5 ICs lá, para trabalhar com a gente os processos da recim. Então, não adianta a gente ficar só na teoria, nós temos que colocar as coisas na prática. E assim, o que é bom para a gente recomenda para os demais, e aí a pessoa filtra, vê se aquilo é bom para ela ou não é. Né? E, de repente, a gente sabe que num grupo existe aquele que vai se adaptar mais rápido, aquele outro. Então, é o respeito que você tem com as consciências. Então, um entende mais rápido, o outro vai demorar mais um pouquinho, o outro já pescou. Então, a gente fazer o entendimento, né, desse mecanismo, eu acho que isso favorece a nosso binômio, né? Admiração, discordância com o outro, a paciência, a perseverança. E aí, com essa interação com as ICs, eu vejo que existe esse processo. A pessoa vai refletir mais sobre aquilo, né? A gente tem acompanhado isso nesses últimos anos, o desenvolvimento dos voluntários lá, das reciclagens que eles vêm fazendo. Nós estamos com o curso da reaprendência, finalizando agora 1 ano, né, em abril, que é o fechamento. A gente vê o acompanhamento da pessoa. A pessoa que nunca escreveu, não tinha nenhuma habilidade com mexer no computador, no PowerPoint. A gente foi arrumando mecanismos, né? Montou uma oficina da escrita, onde se auxilia as pessoas a fazer isso. E é claro que depende da vontade de cada um, porque as informações, a nossa intenção, ela está disponível. Aí a pessoa, e os amparadores também, a pessoa tem que pegar essa oportunidade, né? Então, eu vejo que uma das formas de você trabalhar a Equipim e Equipex é isso. É você reciclando, ajudando, não só, primeiro a autoajuda, né? E depois a heteroajuda. E você ajuda a equipe, né? E uma das minhas atividades dentro da coordenação é exatamente essa. Sempre trazer o que é melhor para todos. Não é o que é melhor para mim, né? Então, isso seria egóico demais. Mas o que é bom para os outros também me favorece. Então, foi um mecanismo que a gente achou. E é óbvio, né, que a gente vem acompanhando esse crescendo e você vê que a equipe muda. Suas energias mudaram. A equipe extrafísica muda também, né? Então, é notório isso. Esclareceu? Liliana, parabéns pelo verbete. Queria que você comentasse ali na paradoxologia o paradoxo destemor intermissivo, fobia intrafísica. Está lá na última linha ali da paradoxologia. Desculpa, como é seu nome? Helena. Helena, como eu mencionei, quando nós fazemos o curso intermissivo, nós temos junto ao nosso orientador evolutivo ou evoluciólogo, nós traçamos metas para nós aqui, que vai favorecer não só a nossa evolução, mas como também as demais consciências. Então, você, como intermissivista, seria um paradoxo você ter um temor na vida intrafísica, né? Então, você não pode ter medo das coisas. A gente tem que fazer o autoenfrentamento. Então, se você tem alguma dificuldade ou precisa passar... A gente tem, assim, o nosso temperamento que não muda de uma vida para outra. E a gente sabe o quanto é difícil a gente mudar um traço da nossa personalidade. Então, aproveitar todos esses aportes que nós temos, né, que o professor Valdo deixou aí para a gente, dentro desse paradigma consciencial, valorizar isso e fazer o máximo de aproveitamento disso, eu vejo que é fundamental para o nosso cumprimento da nossa PROEX. Agora, o que não dá é para a gente amarelar.
Você sabe, de repente, quando aquilo está trazendo a tua vida própria, ela mostra para você, quando traz algum desconforto, holossomático para você, você nota que parece ter alguma coisa errada. Não sei, eu estou desencaixada da programação existencial. Então, vale a pena rever tudo isso e ver onde é que você pode mexer para tirar esse destemor, né? Você não pode, enquanto intermissivista, ter o medo da vida, né? Isso ser um travão para você desenvolver aí a sua programação existencial. Okay. Obrigada. Obrigada. Muito bom, seu verbete. Eu que assisti muitos vídeos da ASPEC, então, assim, sempre gostei muito, muito bom mesmo. Agora, eu queria que você relacionasse aqui, na parafatologia, a ASPEC com relação aos planetas irmãos. Muito bem. Tem até eu não sei isso, assim, te falar quais são os nomes, mas me parece que descobriram aí, não foi? Uns planetas, né? Chamados planetas. Tem, agora tem os novos aí, né? Tá na moda aí. Tá na moda não, tá nos noticiários, né? Tá borbulhando o negócio. A questão de planeta irmão, né? Seriam planetas onde supostamente haveria vida, né? E que supostamente essas consciências que seriam transmigradas, né? Não se me corrija. Mas aí, no caso, o conceito de planeta irmão é aquele planeta que tem características similares próximas, parecidas com os da Terra. E aí, por hipótese, né? Seria, a gente até tem eu lembro que tem um verbete na enciclopédia que fala dessa hipótese, enfim, dessa condição de um planeta irmão, no sentido de que tem essas características adaptáveis aí da vida humana, né? Então, a gente pode pensar, né? Por exemplo, um planeta Cro-Magnon, que é a condição da transmigraciologia, né, Liliana? Então, por isso que, aí no caso, seria planeta irmão nesse sentido, né? Que ele tem condições de receber consciência com um padrão, com alguma proximidade do humano, né? Isso. Sim, microfone, muito bem lembrado. A proposta da CIPEC, né? Que é receber esse grupo, que é o que você falou aqui da reurbanização, tanto física quanto extrafísica. É o que você acabou de falar aí, da questão lá da mas aí, Luci, não necessariamente... específico. Porque uma coisa, gente, que é bem importante a gente considerar, até para não ter divagação. É uma coisa imaginativa, né? Porque sempre que a gente fala de Reubex, da teoria da Reubex proposta pelo Valdo Vieira, o centro disso tudo é o planeta Terra. Embora a gente, pela Conscienciologia, até fique difícil, né? Quantas vezes não aparece extraterrestre em consciência, com visual não terreno, né? Então, esse conceito de ET e não ET, na Conscienciologia, ele toma uma outra dimensão. Mas, sempre que a gente fala de teoria da Reubex, na Conscienciologia, a gente está considerando que o fulcro é o planeta Terra. Mas é bom falar isso. Não, super boa sua pergunta. Porque veja só, tem muita gente que tem essa paranoia. Então, exatamente. Ele entra muito lá no UFO. Exatamente. Então, a hora que a gente falar com os réus, né, consciência transmigrada, quando a gente fala de consréu, em geral, não todas, mas na grande maioria, a gente está falando de consciências reurbanizadas, de comunidades extrafísicas afeitas à paratroposfera, né? Eu sempre lembro de psicosfera da Terra, não é, da paratroposfera do planeta Terra, né, Luci? Entendi. Então, é claro, pode ter, por exemplo, o caso do EM, o caso de Preman e tal, mas aí é conduta exceção. No geral, a gente está falando de ser humano mesmo, de humano no sentido de terreno, né? Que já viveu aqui, que tem o paravisual do planeta Terra, né? Agora, é interessante a gente pensar que quando fala de planeta irmão, né, Liliana? Que a hora que a gente pensa
na questão da medida interplanetária, que o professor Valdo tem o verbete, né, medida interplanetária, aí sim, aí você pensa, puxa, cosmos, paracosmos, né? O planeta Terra é um, e né, a Via Láctea, o planeta Terra. Então, por hipótese, né, por dedução lógica também, a gente entende, assim, considerando o paradigma consciencial, a teoria da Heuvex, que é a turma extraterrestre mesmo que está ajudando, porque já fez isso em outro planeta, né? Não é exatamente quem tem uma trajetória específica aqui. Claro que não, né? A gente que tem mais conhecimento, mais know-how, né, Liliana? Então, eu penso que é bem interessante essa colocação do planeta irmão, nesse sentido, né? Considerando a Heuvex, né? No entanto, que uma das fases da APROCIM, a gente faz a evocação desse holopensene dos planetas irmãos. Né? Então, para haver essa interação, né, energética, para poder fazer assistência para essas consciências, né? Então, existe esse mecanismo. Então, era isso que eu queria saber. A CIPEX trabalhando dentro desse holopensene já, né? Isso, então. É uma das fases da APROCIM, a gente faz a evocação das centrais extrafísicas das energias, da verdade, da fraternidade, dos planetas irmãos, da serenosfera. Tudo converge com o objetivo de fazer esse rapport, né, com essas consciências, para que eles estejam nos auxiliando ali a assistir essas consciências, as consciências. Agora, tudo bem aí? Liliana, agora aqui você já comentou um pouco, mas sobre o intercâmbio de vocês com o CAEX, você poderia aprofundar alguma coisa? Ah, sim, pois não. Nós tivemos no início, então, uma equipe, lá no início, quando ainda o professor Valdo não tinha ido a Jundiaí nessa época, um grupo lá de pessoas, né? No início eu não estava nesse meio, mas era lá umas 40 pessoas, lotou o ônibus e veio. Vieram de ônibus aqui, tem até foto, nós temos isso no arquivo da nossa aula memória. Uma foto com ônibus aqui na frente, ainda era tudo terra, né? Justamente para fazer essa interação com a Cognópolis na época, e vieram fazer um curso com o professor Valdo na época. Né? Então, para fazer essa interação, esse primeiro contato com a equipe daqui, né? E o relato deles diz que foi, né, um pulo, né, um salto, porque conhecer a pessoa, né, que tinha iniciado o paradigma e tudo mais. Então, foi um negócio bem bacana que aconteceu na história, né, dos voluntários aí. Ah, legal, eu não sabia dessa excursão. Muito bom. Agora, Liliana, aqui na polinomiologia, o polinômio vontade cosmoética, altruísmo sincero, amparo de função, parapsiquismo expandido. Você pode comentar isso em relação aí ao verbete? A polinômio está em qual página? Página 4, primeira linha. Primeira linha, polinômio. Vontade cosmoética, altruísmo sincero, amparo de função, parapsiquismo expandido. Isso. Aquela vontade débil não vale, né? Não. Tem que ser uma vontade ferrenha. A vontade é a mola propulsora da evolução. Então, quando você coloca uma vontade cosmoética que aconteça o melhor para aquela consciência, de modo altruísta, né, que é assim, sem a preocupação do teu ego, você se preocupar com o outro, isso passa a ser algo sincero e que você emana isso nas tuas energias. E você acaba tendo o amparador aí de função. Então, você, com essa postura sua, na vontade ferrenha de assistir às consciências e de assumir uma posição, né, dentro da liderança interassistencial, você tem esse amparador de função. E, naturalmente, você, ao trabalhar toda... o que a gente fala, não é trabalhar um único veículo de manifestação, né? Eles funcionam os 4 juntos. As pessoas, às vezes, priorizam um veículo do que o outro.
eles precisam estar em consonância. Então, você trabalhando, traçando metas, objetivos, né, para que você possa alcançar aí, dentro desses veículos de manifestação, você está fazendo uma autoassistência. Então, a partir da autoassistência, você pode qualificar a sua interassistência. E isso também favorece, né, o trabalho com as energias, o trabalho com o veículo energossoma, ele favorece você a um parapsiquismo, né? Então, a tendência é essa, de você expandir o seu parapsiquismo para poder entender a necessidade daquela consciência e também não se perturbar quando ela entra na sua psicosfera. Porque, às vezes, a consciência, no momento, por exemplo, da atividade, você percebe que ficou uma consciência ali, ok, você leva ela, vai para a tenepse, e aí você não se perturba com ela, porque você identifica que aquilo não é teu, né? Então, é importante a gente ter esse tipo de entendimento. Oi, Rosana, tudo bem? Bem, querida. Olha, obrigada. Eu gostaria que você expandisse um pouquinho no sinergismologia, a primeira, a segunda, terceira linha. O sinergismo maxi, proex, grupo revezamento, porque eu aprendi um pouquinho do auto-revezamento. E o grupo revezamento seria bem... Poderia me explicar um pouquinho melhor? Isso. Foi inicialmente, né, uma fala que eu disse assim, que nós não estamos em Jundiaí por um acaso, nós estamos num grupo por acaso. E a gente acaba chegando, né, a uma conclusão, ou pelo menos a uma hipótese, de que nós tivemos lá um curso, ou combinamos de nos encontrarmos com a finalidade de realizar nossa maxi proexis grupal, né? Então, às vezes, a pessoa, a partir dela fazer a sua programação existencial e cumprir aquilo, ela pode, junto ao grupo, ter algo maior, né, que é o completismo, ou uma maxi proexis grupal. Agora, a pessoa ela tem a sua programação existencial e ela pode vir também e fazer... Não digo uma maxi, mas uma mini proexis, né? Ela pode cumprir algumas cláusulas da sua programação existencial. E a gente sabe que há um revezamento. Hoje nós estamos assistindo e amanhã nós seremos os assistentes, né? Quando nós dessomarmos, nós podemos ser os amparadores dessas consciências que vão ressomar no caso. Então, existe esse auto-revezamento. Uma vez nós estamos como consciência, assistindo, e outra vez nós estamos como consciex, sendo assistente, né? Então, existe esse processo aí. Conseguir agrupar, né, todo esse pessoal aqui, e a partir daqui talvez você pensa, né, você acredita, não sei, que haverá umas novas chances de esse pessoal continuar, né, de estar novamente juntos, renascerem para continuar a proexis em grupo? Isso. Segundo, a gente sabe, a Dulce, os universitários podem me ajudar, mas o objetivo de nós intermissivistas é fazermos esse processo desse entendimento, né, dos pilares da Conscienciologia e de todas essas suas especialidades, a gente pelo menos colocar isso em prática para que a gente consiga assistir essas consciências necessitadas, né? É óbvio que isso aí vai depender de cada um, e a gente sabe que com todo esse aporte que foi deixado, né, todo esses escritos, esses tratados sobre determinados assuntos, isso é de grande importância para o conhecimento da gente pegar e utilizar isso, né, de forma adequada. Agora, segundo, tem a teoria de que numa próxima existência a gente vai usar esse conhecimento que nós estamos tendo aqui, teóricos, também práticos, óbvio, né? Vai depender de cada um, e nós vamos usar isso no extrafísico, né? No tempo que nós tivemos no ciclo lá, multiexistencial, como consciex, nós vamos utilizar isso, toda essa nossa teoria aqui, para conseguir resgatar consciências que estão ligadas a nós no passado e que ficou lá. Nós viemos para o curso e ela ainda não conseguiu sair de lugares ainda
chamado, né, de baratrosfera, que é um lugar com uma densidade ainda energética em função do holopensene das consciências ali daquele grupo. Então, uma das nossas grandes missões aqui é aprender a absorver todo esse conteúdo para que a gente possa utilizar isso na nossa dessoma e fazer esse aproveitamento. Então, o fato de a gente desfrutar e trabalhar a liderança interassistencial, isso aí tem um impacto muito grande quando nós formos resgatar as consciências, porque pode até ser que nós estejamos amparados, né, pelos nossos amparadores ou não. Nós seremos os amparadores das consciências que precisam ser resgatadas. Então, a intenção macro seria essa, fazer o aproveitamento maior de todas as nossas vidas. Essa aqui é a vida que nós estamos tendo o maior aporte de conhecimento de tudo que está sendo trazido para nós, né, de podermos falar abertamente, sem, como é que se diz assim, morrer por isso, né? Diferente de outras vidas. Uma coisa é certa, né? Aqui no nosso nível de pré-serenão, o máximo que a gente fizer em prol da Maxi Proexis, mais a gente vai ajudar aí nesse sinergismo de com um futuro grupo revezamento, né? Porque esse tema é muito amplo, né? Tema para evoluciólogo para cima, não é verdade? Agora, a gente pode fazer algumas ilações, né? Pensar em algumas hipóteses, por exemplo, a partir de tudo que a gente conseguir realmente realizar em termos de complexos, né? Em tanto individual quanto grupal. Então, por exemplo, tudo que a gente puder deixar registrado e construído, realizado, instituição, obra escrita, as nossas reciclagens, né? A questão que é muito séria, eu penso, para esse grupo revezamento, que é o completismo daquele grupo reunido numa instituição conscienciocêntrica, né? Aquela proposta ou aquele resgate grupo kármico, considerando aquele princípio da restauração evolutiva e tudo, aquela responsabilidade de determinada instituição, por exemplo, até que ponto aquele grupo responsável foi exitoso ou não, e provavelmente, certamente é forte, a gente não sabe. Enquanto a gente não evoluciona, tá? Infelizmente. Mas dá para pensar no quanto que isso vai influir, não é verdade? Se vai ou não vai ressomar junto, as possibilidades, porque tem aquelas hipóteses também da diáspora, né? De que não necessariamente a gente vai estar ressomando junto e talvez não tão cedo, e enfim, pode ser que tenha outros grupos para dar continuidade, ou pessoas de modo isolado, enfim, ninguém sabe. Mas pode ser, por exemplo, que o professor Valdo II fala que ele vai ressomar na ENAF, que já está sendo iniciado o processo de reurbanização lá, né? Ah, sim. As pessoas que já estão indo, talvez aqueles que tenham mais cacife para, por exemplo, resgatar na baratrosfera os que foram deixados para trás, talvez renasçam lá junto dele, né? Pois é, Usana, porque a gente dentro que aqui disso... eu acho que não acaba, né, gente? Porque todo esse trabalho lindo que o professor claro deixou... que não. A questão é quem vai ressomar onde, quem vai acessar o quê, talvez né? Talvez o grupo, né, que seria o grupo... Que competência a gente tem a partir dessa existência, qual competência a gente vai ter para ressomar onde, como, de que jeito... Né? Os que vão ter competência, né? Pois é, por mérito, né? Eu acho que é mais na linha da meritocracia, né, Usana? Porque, por exemplo, se a gente pensar que em um período de tempo muito curto, né, a gente tinha aquela hipótese da ressoma na China. Pois é, e de repente teve uma guinada em função de N fatores que a gente desconhece. Sim. E a coisa se direciona para a África. Certo. E a partir daí, um grupo, né, de intermissivistas, intrafisicamente, agora começa a atuar na África. Certo. E aí? O que está mudando que a gente não sabe ainda? Né? Como é que está o andar da carruagem? Você quer falar, Marcelo? São muitas variáveis e a gente tateando, né, de modo ainda muito... incipiente, né, tentando entender esse quebra-cabeças. Mas eu penso que, na linha do que você falou ainda agora, né, Liliana,
O importante é a gente fazer o dever de casa, pé no chão, né? Imitação no código, fazer o dever de casa, reciclagem, foco na Proexis, trabalho de voluntariado em si, que é seríssimo, né? A gente às vezes tende a negligenciar essa ideia, mas, nossa, como que é sério, como que o voluntariado é que embasa todo esse trabalho. Você pode ver, né? Se não vai bem no voluntariado, não vai bem em casa, não vai bem com os outros grupos, é impressionante, eu tenho observado isso, né? E falando assim, só um minutinho, a gente não deve também ficar se preocupando muito lá na frente, se a gente não viver o presente agora e aproveitar esse momento, faz agora que o futuro será muito próspero, como diz, né? Faz direito agora que o futuro vai ser melhor. Né? Não tem como, né? Dentro dessa linha dos que você estava falando, eu lembro que o professor Valdo, quando trouxe essa ideia da mudança, né? Ele falou, o trabalho na China, os 16 já superaram, já assim, é como se tivesse andado. O fulcro agora, o cranco mais primitivo que a gente tem, é a nossa raiz, que é o continente africano. Né? Então, por isso que o processo ia migrar para lá, porque parece que na China, aquele povo que foi, conseguiu devastar e falou, agora o foco conta, né? Já deu conta, então vamos para lá. E mexendo nisso, mexe com as nossas raízes. Porque se a gente for olhar o processo da África, é a raiz do berço da humanidade. Né? A hora que pensa, as teorias que falam sobre o início dos homos, tal, homo sapiens, aqueles outros mais antigos, vêm de lá da África. Né? Então é como se a gente estivesse voltando a Penates agora para poder ressignificar, talvez, muita coisa que a gente fez naquele estado mais primitivo nosso, né? A possibilidade de trabalhar mais seriamente nesse processo. Exatamente. Eu comentei ainda há pouco, né, o princípio da restauração evolutiva, mas aí entra a questão de Holocarma das Nações, né? Enfim. A gente não sabe o que tem atrás dos bastidores, né? Bastidores? Que bastidores, que a gente não tem noção, né? Não sei se isso é bom ou se é ruim, sabe, Dulce? Eu gostaria, Dulce, de aproveitar a presença do Marcelo aqui e ele contar a sua experiência para a gente, como é que foi aí o processo da filiação junto ao Unicim, né? Que na época o Marcelo ele estava fazendo parte, ele chegou aí lá na CIPEC, né? Conta um pouquinho para a gente da sua experiência, dessa sua ida lá, se você puder colaborar com a gente. Eu agradeço a sua presença, viu, Marcelo? Tá, joia. Eu que agradeço aqui a oportunidade. A gente, na época, estava à frente da Unicim e já haviam passado por alguns outros grupos, alguns outros professores que tinham ido conhecer mais a CIPEC, conhecer o seu trabalho. E a gente foi, eu lembro que foi eu e o Felipe, nós fizemos uma bateria de reuniões lá. Na época a gente estava com o slogan de Unicim, Unir Sim, e a gente levava a divulgação do trabalho que o Zéfiro estava fazendo aqui em Foz do Iguaçu, todas as ideias avançadas que ele estava trabalhando, a questão da própria pré-intermissiologia. Então a gente teve a oportunidade de conhecer o trabalho energético que eles fazem, a APROCIM, conhecer o grupo mais de perto e trabalhamos essa ideia deles trazerem a cara deles. Né? Eu lembro que a gente falava assim, olha, vocês precisam levar para a CCCI o mater pensando de vocês, o que vocês são. Porque se hoje a CIPEC fechasse, será que alguém ia perceber? Então nós fizemos essa pergunta, eles, como assim? Eu falei, será que a Cognópolis, as pessoas que estão lá em Foz do Iguaçu, elas conhecem as CIPECs, conhecem esses temas sérios que vocês têm, conhecem essas ideias avançadas? Então vocês precisam dar a cara lá, vocês precisam colocar as teorias de vocês, fazer verbete, aparecer na Cognópolis, para que as pessoas façam, nossa, essa é uma parte do nosso grupo que está fazendo um trabalho muito sério aqui a partir de Jundiaí. E isso eu lembro que enfoguetou todo mundo, as pessoas então começaram a pensar nesse negócio de escrever verbete, escrever verbetografia à distância, de chegar ao congresso, né, fazer um congresso, fazer esse intercâmbio com as ICs. Então, para a gente, quando a gente foi lá, foi muita assistência, tiveram muitas sincronicidades. Eu lembro que há um tempo atrás se falava muito da questão do pé de meia, da importância do pé de meia, e tinha um livro que sempre se indicava, que era aquele livro Faça Fortuna Enquanto é Tempo. E enquanto a gente estava lá em trabalho, a gente deu isso como exemplo da importância do pé de meia, para a pessoa ficar livre da intrafisicalidade. E aí uma voluntária falou assim, mas o autor desse livro é meu pai. Então você via o negócio da assistência, a sincronicidade, a gente falou, puxa, mas há anos que se fala desse livro, se indica para as pessoas, para elas poderem se organizar financeiramente. É o seu pai? Ela levou o livro autografado, contou a história dele, era um cara super assistencial. Então foram tantas experiências positivas que a gente teve lá, que a gente não teve dúvida que o grupo precisava estar aqui para mostrar esse papel que hoje é bem reconhecido na CCCI. Né? Eu me lembro passo a passo das suas palavras.
Bacana. Eu me lembro. Agora, eu só queria aproveitar essa linha, né, Liliana e Marcelo, é que como a gente vê, né, o processo do crescimento do trabalho da Conscienciologia, olhando, né, bem essa visão que a Unicim teve e tal, e a CCCI tem, quando você vê um núcleo que vira, às vezes, uma unidade e a unidade vira uma IC. E aí você vê que tem um Mater Pensene, e aquilo vai reverberar no planeta. Então, quando a gente fala aí da importância de uma IC, a gente está falando, por exemplo, que agora o problema não é mais Jundiaí ficou pequeno, extrapolou o Brasil, e aí vocês têm que justamente ver, eu acho que o grande desafio nosso de todas as ICs é como se tornar realmente uma IC do planeta, e não uma IC do Brasil. Porque isso é uma coisa séria, porque se a gente pensar na reurbanização, como chegar à reprocedência lá dos italianos que ainda estão lá, por exemplo? Entende? Chegou alguma coisa da CIP? Porque vamos pensar que uma parte da galera ali é ex-italiano. E aí, eles voltaram à sua procedência intrafísica para chamar os afins? Então, quais são os papéis? Quais são as gavetas que nós não abrimos ainda? Então, é isso que a gente vê, né, dessa necessidade de profissionalismo e também do passo a passo, pezinho, né, um passo após o outro. Né? Não, bacana, André. Você até me lembrou de um fato, né, que eu até posso comentar aqui, com o processo dos italianos, né, que foi uma das sincronicidades que aconteceram. Numa vinda minha aqui, em 2014, eu estava sentada aqui ouvindo uma tertúlia e aí chegou uma voluntária e me deu um livro ela falou, esse livro é para você, para levar para a CIPEC. Eu falei assim, Estava no envelope. E eu olhei o título do livro, né? Hércules Galó. Então, aí eu falei assim, mas que relação tem isso comigo, com a CIPEC? Eu não tinha entendido o negócio, né? Ok. Chegou em casa, eu li o livro, não sei o quê, com todo cuidado, né? Que eu gosto muito de ler, né? E aí o negócio ficou lá, em stand-by. Aí, quando foi numa determinada época, aí, acho que uns 2 meses atrás, eu preparando uma das aulas, né, da reaprendência, chamado Grupo Karmologia. Né? Eu ali, e de repente me veio o nome dele na cabeça. Eu falei, mas o que eu estou pensando nessa personalidade agora? Né? E fui lá na minha estante, abri o negócio lá e olhei. Né? Então, algumas hipóteses surgiram, né, no campo, e a gente tem notado que tem aparecido lá consciex, que é do bolsão, né, desse pessoal da Itália. Então, penso que deve ter alguma relação, né, de 2014 agora, surgindo esse assunto. Então, não sei, né, quem é, a gente não tem um parapsiquismo 100% aí para dizer, e também não sei se é para saber, mas existe uma sincronicidade com relação a essa informação, né, de que estaria o Hércules Galó, né, italiano também, que tem, né, segundo está descrito lá no Zéfiro, lá o processo dele, qual a equipe que ele está ligado. Então, eu não sei. Tem muita coisa que a gente não sabe, né? Porque seria algo assim, isso aí como é que se diz, os processos da Herbex para pessoas, né, consciências grandes, né? A gente ainda está caminhando. Então, a gente entender todo esse mecanismo, eu acho que agora, nesse momento, talvez não seja isso. Muita coisa, talvez a gente só entenda ou não após a dessoma, né? Onde a gente vai conseguir alinhar as arestas, aí, unir as pontas, né, da costura. Agora, Liliana, aqui na pensenologia, na página 2, terceira linha, a setorização holopensênica de ambientes degradados. E na quarta linha, o alívio da pressão holopensênica sobre a população local, resultante da desativação de comunidade extrafísica doentia na área correspondente. Você pode discorrer sobre isso? Ok. A setorização holopensênica é um verbete, né, que tem, que é de minha autoria aí. Eu falo muito sobre isso. Né? O que é o setor holopensênico? A delimitação geográfica dos bolsões da atmosfera pensênica, carentes de assistência, específicas a serem realizadas pela Consim, aos moldes aí de laboratório de pesquisa grupal parasociológico, objetivando a renovação desses ambientes aí intra- e extrafísicos
desenvolvendo aí, né, através dos nossos mecanismos aí, de pesquisas, né, que atuam aí em cada etapa dessa fase da nossa atividade energética. Então, a setorização holopensênica é uma das fases da APROCIM, onde nós delimitamos uma determinada área geográfica. E, a partir dali, você nota, porque nós estamos doando as nossas energias, né? E os amparadores utilizam isso como deve ser utilizada, levam para onde precisa. Então, para haver uma reurbanização intrafísica, ela primeiro precisa acontecer no extrafísico. Então, as energias, né, quando para aliviar a pressão intrafísica, os amparadores eles têm três condições. A consciência daquele bolsão ou daquela comunidade extrafísica que está ali doentia, que as consciências não sabem nem que dessomaram, estão obnubiladas, né? Mas que estão exercendo uma forte pressão no intrafísico. Os amparadores têm lá as 3 opções, né? Usando toda a paradiplomacia, tudo que acontece nos bastidores desse processo da Herbex. Eles podem pegar a consciência ali, a consciex, e levar para um outro local, para uma outra comunidade extrafísica, temporariamente. Pode fazer a ressoma da consciência, que no caso é a consciência, a consciência urbanizada, ou pode transmigrar essa consciência para um outro planeta, no caso, né, como a Dulce citou, o planeta Cro-Magnon, onde são assistidas essas consciências aí. Então, sempre que há uma melhoria intrafísica, já houve uma reurbanização extrafísica. Então, quando tem um processo ali como é que se diz, um ambiente degradado, você pode saber que tem um bolsão ali de consciências que mantém aquela condição ali degradante. Então, para aliviar aquilo, precisa acontecer a Herbex primeiro. Agora, Liliana, essa pergunta da Flórida. Parabéns pelo verbete. Você poderia comentar a mitologia? Mitologia. Vamos ver que página que está. Mitologia. Está na página 5, a quebra dos mitos seculares em relação ao passado pessoal e grupal por meio do autoexemplarismo cosmoético. Isso cabe bem na relação que nós temos com esses bolsões holopensênicos, né? Por que nós estaríamos trabalhando com reurbanização, tendo em vista que todas as ICs, de um modo geral, fazem reurbanização, né? Mais especificamente, nós estamos num grupo trabalhando com esse processo de assistência a esses bolsões holopensênicos. Os bolsões holopensênicos eles se formam através das ideologias, né, pessoal, e depois elas se transformam na grupal. Então, a ideologia, o bolsão da política, o bolsão da educação, o bolsão da saúde. Então, a gente, através da nossa pensanidade, nós vamos ajudando a fortalecer, a alimentar esses bolsões. E quer queira ou quer não, nós temos uma certa responsabilidade com relação a isso. Então, vem de a gente quebrar aí esse mito, né, secular, mas que pode haver uma relação aí do passado exatamente por conta disso. Quem são os assistidos? Né? Quem é que nós estamos assistindo? Então, tem uma relação conosco em função de ajudar a formar esse bolsão aí. E tudo isso, ele pode ser sanado através do nosso exemplarismo. Né? Então, a partir das recins e ressex, aproveitando tudo que a gente tem de conhecimento, e passar a ser o exemplo para essas consciências. Né? Claro que dentro de um princípio cosmoético. Agora, na fatologia, Liliana, na página 2, terceira linha, sobre a proposta do curso de pós-graduação em Conscienciologia em São Paulo. Ele está perguntando, é de Santa Maria, nosso teletertuliano, quando e onde se deu e qual foi o resultado dessa proposta? Inicialmente, né, contando um pouquinho do começo da história, nós aí tivemos um início em 94, né, onde foram aqui alguns voluntários da antiga fundação aí, do Instituto Internacional de Projeciologia, que na época não era de Conscienciologia,
conforme o André mesmo citou, havia um intercâmbio e aconteciam as palestras lá em Jundiaí, né? E foi havendo um crescendo disso. Aí, em 96, surgiu, através desse grupo que ia dar palestra lá, era até um local alugado, próximo da rodoviária, que facilitava a ida e a volta dos professores, né? Era bem de frente ali, segundo o relato de uma voluntária nossa. Então, os professores iam, davam os cursos, né? E a coisa foi crescendo. Aí chegou um momento que foi criado esse grupo, né, de pesquisas aí em 96, que eu cito na página 6, chamado GPA, né? E a coisa foi andando. Aí teve uma vez que, como já tinha sido, o grupo estava crescendo, e aí o pessoal até se propôs, né, a ir dar palestra do IP São Paulo, né? Eu até nem vou citar os nomes dos nossos colegas aqui, porque foram muitos, e se eu esquecer de alguém, eu estou omitindo aqui alguma informação. Mas nós agradecemos profundamente a muitos voluntários que, inclusive, estão aqui na CCCI, por terem contribuído com esse processo da fundação nossa da CIPEC. E aí, o que aconteceu? O grupo foi crescendo, e aí o pessoal queria dar palestra no IP em São Paulo. Aí marcaram uma reunião lá com a coordenadora na época. E chegando lá, foram 2 voluntários da CIPEC, né? Representando os demais. Chegando lá, procurou-se a voluntária, né, a coordenadora, e ela tinha ido viajar. Então, não houve, né, essa possibilidade aí. Aí os 2, né, o casal voltou, não sei se amparado ou assediado, para Jundiaí, determinados, então, pronto, a partir de agora nós vamos fazer carreira solo. E aí houve um intercâmbio com um outro voluntário de uma instituição, né, e que havia essa pretensão de fazer um curso, né, de pós-graduação em Conscienciologia. Isso, no caso, ele ministraria em São Paulo. Mas não houve aceitação em função do MEC, né? O MEC não aprovou esse curso. Então, foi isso que aconteceu. É importante, eu acho, você falar explicar essa questão do curso de pós-graduação, porque em algum momento da história da Conscienciologia, principalmente na época que era IPC, IP e IPC, tinham algumas iniciativas de pessoas que mexiam com educação, com pedagogia, de tentar levar a Conscienciologia para o ensino formal. E as tentativas, em geral, foram inócuas, porque, na verdade, parece que não é, né? Pelo menos nesse momento evolutivo, planetário, não conjumina as ideias da Conscienciologia com o currículo formal, enfim, MEC, etc., no caso do Brasil, né, etc. e tal. Mas é engraçado, parece que passaram muito tempo, muitos anos, né? E nem são tantos assim. Como que mudou? Porque antes tinha esse holopensene forte, né? E queria abrir escola. Eu mesma participei de um grupo que a ideia era fazer uma escola conscienciológica, e outro queria fazer, enfim, inúmeras iniciativas, e algumas até aconteceram, né? Algumas palestras, mais coisas assim, mais soltas, né? Mais livres. Porque a hora que tenta encaixar no formal, aí complica, né? Você quer falar, Marcelo? Eu queria um pouco dessa história, porque eu acompanhei. Esse curso de pós-graduação em Conscienciologia era um curso que era dado aqui pelo CEEC na época da cooperativa. Então, eles fizeram a ponte com o CPEC, porque a unidade do IPC, os voluntários, alguns saíram, e aí o grupo cresceu e virou um grupo separado. Então, o CAEC, na época com a cooperativa, começou a atender, então eles fizeram esse curso de pós-graduação, o Rion estava envolvido, uma série de pessoas, e começaram a dar aula lá. E a partir dali que eu acho que configurou mais a cara da CPEC, né? Foi quando teve essa viagem, teve o ônibus, teve a faixa, teve a foto com o pessoal todo aqui. Aí foi feito um curso lá com o professor Valdo, que vocês estavam procurando um terreno, foi uma imersão parapsíquica, né? Nessa época eu já era coordenador da unidade de São Paulo, então a gente foi lá junto, acompanhou o professor Valdo, participamos da atividade, deu uma palestra em Jundiaí para mais de 500 pessoas. Eu fui tacado numa chapa quente para dar um curso de última hora, que o Ricardo Capelari me escalou assim.
Então, toda essa história foi bem interessante, porque foi configurando uma identidade daquele grupo. Né? A antiga unidade do IIP, que não era IPC ainda, era IIP, e depois o grupo do CPEC, e aí hoje a CIPEC, que hoje tem toda essa história. Né? E aí, quanto a essa questão da educação formal, a gente vê que é muito difícil mesmo, né, Luiz? A gente levar o paradigma consciencial para a academia e entrar num formalismo que vai restringir o que a gente já sabe, não tem como. Então, ao mesmo tempo, a gente vê a academia não preparada para isso, e ao mesmo tempo nós estamos num ritmo que não dá para a gente parar e retroceder, né, ao ponto de não falar do paradigma consciencial, que é a base de tudo que a gente faz. Né? Senão não seria conscienciologia. Exatamente. Bem colocado, Marcelo. Obrigada, Marcelo. Agora, Liliana, na parafatologia, na segunda linha, ele está perguntando sobre aquela inspiração para matrizes assistenciais e intrafísicas. Você já explicou, não é isso? Já expliquei. Agora ele pergunta sobre a interlúdio, se você já teve alguma experiência, já teve alguma visita lúcida, alguma experiência em relação ao interlúdio. Você quer comentar alguma coisa? Eu, assim, não posso dizer, né? Eu já visitei comunidades extrafísicas aí, como observadora, né? Às vezes eu até tenho rememoração disso, de projeção, de ter ido a uma comunidade mais avançada, né? De eu estar como observadora daquele local, a gente percebe as energias e tudo mais. Mas, assim, se eu tive alguma projeção nesse sentido, realmente eu não tenho... Não tem rememoração, né? Isso, às vezes até teve, né? E não lembro. Pode até isso ser. É comum, né? É comum. Agora, Liliana, na parafatologia, quinta linha, página 2, ele pergunta quais são as técnicas de autohigienização energossomática. A autohigienização energossomática, nós temos o trabalho, né, com as energias. Né? Se a gente aplicar isso ao grupo, por exemplo, na própria atividade, nós fazemos uma atividade energética antes e depois. Aliás, antes da atividade e depois que termina a atividade, para a gente deixar o ambiente como a gente encontrou, higienizado. Agora, isso a gente pode expandir também para a nossa casa, né? Você trabalhar as suas energias para manter essa higienização do ambiente. Agora, tem uma técnica descrita, né, num dos tratados, chamado estado vibracional. Então, você pode dar uma expandida, né, se não tem conhecimento sobre isso, específico, você pode, então, procurar isso e estudar um pouquinho como é que faz ele conhece esse mecanismo. Ele conhece, ok. Então, muito bem. Beleza, Liliana, muito bom. Agora, a gente tem uma pergunta. Nosso amigo de Curitiba está na França. Que boa vida, hein? Está em Paris, muito bom. Então, ele pergunta ali na estrangeirismologia, ele pede para você dar uma visão geral de como está o Zeitgeist, não quer mais nada também, né? De como está o Zeitgeist da Reurbex atualmente. Ai, ai. E por que há essa variação entre os diversos países? Puxa. E aí também ele pergunta como podemos participar ativamente desse networking multidimensional que você colocou. Está sempre na estrangeirismologia aqui as questões dele, tá? Então, é Zeitgeist da Reurbex e o networking multidimensional. Ok. O Zeitgeist, né, ele é um conjunto de acontecimentos, aí, eventos, ocorrências, podem ser circunstâncias, fatos ou parafatos, né, relativos a Reurbex. A gente sabe que a gente está num período, né, de... Um exemplo, né, grandes catástrofes, nós tivemos aí, né, recentemente lá o tsunami, aquelas mortes em Dessoma, isso tudo é movimento da Reurbex. Então, você nota que precisa limpar determinadas áreas, né, determinados ambientes, por conta da reverberação que isso tem, não só no planeta, mas eu penso que no universo. Então, o holopensene, às vezes, daquele local, ele está tão denso que acaba prejudicando o andamento, né, e a ressonância entre os outros planetas ou a própria energia, né? Então,
esse momento que a gente está vivendo aqui, eu até menciono na ortopensatologia, quando eu falo aqui que a para-urbanologia terrestre, nós estamos na era do autodiscernimento. Então, ele veio para substituir a era das paixões. Então, toda aqueles paradigmas antigos, né, que mantém esses bolsões holopensênicos, eles estão agora, com todo esse paradigma consciencial, fazendo um mecanismo, auxiliando a compreensão, o entendimento das pessoas que estão participando desse paradigma e, na expansão dele, contribuindo com esse processo da Herbex. Então, eu penso que cada vez mais, né, muito que provavelmente, para aliviar aí o extrafísico, haverá a ressoma de muitas consciências que precisam de auxílio. E vai aumentar a população de determinados locais específicos, né, por conta disso. Isso já está acontecendo. Então, após a Segunda Guerra Mundial, aí é onde houve o maior crescimento da população do planeta em algumas áreas. Agora, tem coisa que vai melhorar? A gente não sabe, né? Alguns países aí continuam em guerra, desde sempre. Então, a manutenção desses holopensenes, então, eles acabam tendo uma certa reverberação. Então, os Zeitgeist do momento da Herbex é esse. A gente sabe que vai aumentar a condição de consréus, né? O planeta recebe muitas consréus e a gente precisa estar abertos e qualificados para assistir essas consciências. E o network multidimensional seria aquela rede de contatos que a gente faz, não só com as consciências projetadas, mas também com as consciências, né? Então, o fato de você fazer uma assistência aqui intrafísica, mas você pode continuar essa sua assistência extrafisicamente, através das coincidências dos veículos de manifestação, de forma projetada, por exemplo, né? Então, ou seja, você rememorando isso ou não. Agora, Liliana, lá na paradoxologia, na página 4, primeira linha, você poderia expandir o paradoxo de os neoassistidos poderem ser ex-adversários ideológicos? Nós falamos um pouquinho disso, né? Porque se você achar que você não tem relação nenhuma com aquele grupo de consciências ou consciex, né, eu acho que isso é um mero engano. Então, a gente, no fundo, a gente tem uma relação com esse grupo de assistidos. E você tem que buscar fazer o seu melhor aí para poder ajudar a assistir esses bolsões aí ideológicos. São companheiros seus, né, do passado, de outras épocas, e que ficaram presos nesses bolsões aí. Pelo próprio holopensene seu, né, enquanto intrafísico, você vai formando esse bolsão e fica uma ligação, né, com essas consciências. Porque esse paradoxo ele envolve muitos temas e teorias e princípios, né, da conscienciologia, né, Liliana? Você comentou ainda há pouco a questão do grupo kármica, né? Sim. E então aqui a gente tem o problema da interprisiologia, problema da responsabilidade evolutiva, princípio da reparação, da restauração das reconciliações, né? As reconciliações grupo-kármicas. Então, a questão da inseparabilidade, né, grupo-kármica, muita coisa aqui. Muita coisa envolta, né, nesse bolo, né, nesse novelo de lã. E que nem você colocou também, né, Liliana, é importante a gente se qualificar para isso, né? Sim. Fazer as reciclagens, enfim, as atualizações necessárias para os atendimentos que forem acontecendo, né? E agora também, na paradoxologia, na terceira linha, você poderia ampliar o paradoxo de toda informação evolutiva à venda estar, a rigor, disponível gratuitamente o tempo todo? A gente nota que, assim, por mais que estejam disponíveis, né, a exemplo, aqui na Cognópolis, por exemplo, né, você tem um arsenal de coisas aí disponíveis, né, e que muitas coisas são gratuitas, né, mas aí a pessoa quer, né,
Ou mesmo lá, nós temos cursos gratuitos lá também, um curso gratuito específico de cidadania multidimensional. Então, assim, nem sempre aquilo que está gratuitamente disposto é o que você vai aproveitar. Porque às vezes a consciência não aproveita. Né? Então... aí tem aquele outro paradoxo também que é primo desse, né, irmão, que é essa questão de que as verdades relativas, é claro, estão disponíveis a rigor para todo mundo. Para todo mundo. Mas pega quem quer, não acessadas por poucos, né? Isso, acessadas então, é nessa linha, não é isso? Sim, que você colocou esse aqui da... E mesmo vendidas ou gratuitas, não interessa, nem sempre a pessoa pega, né? Ela acessa, embora esteja aí, disponível, né? Disponível, né? É bem assim. A espiral passa e você perde a oportunidade. Mas é isso, Liliana, muito obrigada. Seu verbete foi bem elucidativo. A gente aguarda os próximos, tá certo? Parabéns mais uma vez para a SPEC e equipe. Pessoal, muito obrigada a todos. E a equipe do Tertuliário também. Vamos aqui aos nossos anúncios. Boa tarde. As pontuações da tertúlia de hoje são 24 assinaturas no livro de presença, 14 perguntas presenciais, 28 perguntas online. Temos 5 recados. Teáticas, Mega Fraternidade, Marcelo Silva. Consciencioterapia de grupo, OIC, Gelson. Acoplamentário, Viviane Ribeiro. Ortopescenidade, Juliana Medeiros. Pangrafologia Verbetográfica, Conceição. Boa tarde a todos, tertulianos e teletertulianos. Eu estou aqui para fazer um convite que eu e a professora Cristina Aracá, que nós vamos estar em Brasília, ministrando um curso inédito em Brasília, que se chama Teáticas da Mega Fraternidade. Então, esse curso a gente trabalha uma série de atividades que são individuais, trabalhos em grupo, debatendo ideias a respeito do para-direito da Mega Fraternidade, da Mega Fraternologia. Fazemos dinâmicas energéticas específicas para que a pessoa possa entrar em contato com esse campo da Mega Fraternologia e ter uma ótica de um olhar de maior fraternismo no dia a dia, levar essa experiência para a sua prática laboratorial no dia a dia. Então, nós vamos estar em Brasília no dia 29 e 30 de abril. O curso vai ocorrer nesses 2 dias, ele começa às 8 da manhã, vai até às 19 horas. No dia 1º de maio, nós vamos aplicar lá em Brasília a técnica ou a dinâmica da Mega Fraternologia. E essa dinâmica vai ocorrer no período da manhã. Nós vamos fazê-la das 9 ao meio-dia. Tanto o curso como a dinâmica tem vagas limitadas, então você que está à distância nos olhando e queira participar, é da região, você pode obter informações com a Juriscons aqui em Foz do Iguaçu. O telefone é 45 99111 6263, ou você pode obter com o IPC, que é uma atividade em parceria da Juriscons com o IPC, no telefone 61 3346 5573 ou no 99283 8889. Então, se você estiver pela região, Brasília, Planalto Central, Nordeste, quiser aparecer por lá, Teáticas da Mega Fraternidade e Dinâmica da Mega Fraternologia. Conto com a participação de vocês. Obrigado. A OIC Organização Internacional de Consciencioterapia, traz um convite a vocês a participarem do Consciencioterapia de Grupo, com o tema Anti-irritabilidade. Os estados de raiva, impaciência e irritação ameaçam o seu equilíbrio e bem-estar? Você conhece os gatilhos da auto-irritabilidade e os mecanismos de funcionamento pró-irritação? Já elaborou autoprescrições para enfrentar esta condição e promover maior pacificação íntima? São 4 encontros aqui em Foz do Iguaçu, 16, 23, 30 de março e 6 de abril, às quintas-feiras, das 19 às 22 horas. Será ministrado pelas 2 consciencioterapeutas Márcia Ebeling, Cici Lopes. Telefones para contato 45 3025 1404 ou pelo celular 45 99 921 6664 ou o e-mail grupos@oic.org.br. E visite nosso site www.oic.org.br
Visite nossa agenda para o ano, onde você vai encontrar vários temas, vários cursos para programação desse ano. Bem-vindos ao EIC. Boa tarde a todos. Eu sou Viviane e, em nome do CAEC, convido aos interessados para fazer o curso Acoplamentarium, que é um curso que trabalha o parapsiquismo de modo bem prático e não tem pré-requisitos. O próximo Acoplamentarium vai ser com um tema específico, que é o parapsiquismo intelectual. Ou seja, junto ali dos EPICONs, nós vamos debater e praticar, né, as nossas bioenergias, o nosso parapsiquismo a partir do mental soma, ou seja, de modo mais lúcido. Quem serão os EPICONs será a Cristiane Ferraro, o Alexandre Nonato e o Everton Santos. E será nos dias 24, 25 e 26 de março. Este curso especificamente está no valor de R$ 240. Se você quiser fazer, participar ou obter informações, direto no CAEC, no 45 3525 2652, ou no Facebook, nós temos a página, é só você digitar lá Acoplamentarium, tá? Você pode obter mais informações e falar com a equipe. Obrigada. Boa tarde. Eu queria divulgar o curso de campo de ortopensenidade, que é com os EPICONs Everaldo Bergonzini e Lilian Zolé. Esse curso ele tem o objetivo de desenvolver a autoimperturbabilidade, a qualificação dos autopensenes e exercitar técnicas de autodesassédio e compreensão de trafores pessoais. O curso vai ocorrer nos dias 19, 20 e 21 de maio de 2017 e as inscrições serão feitas pelo CAEC, que é o mesmo telefone, né, que foi passado, 3525-2652, ou pelo e-mail caec@caec.org. Obrigada. Boa tarde a todos. A Enciclosapis está oferecendo o curso de campo Pangrafologia Verbetográfica, que será realizado dia 26 a 28 de maio. Os objetivos do curso é favorecer o extrapolacionismo parapsíquico sadio por meio da construção conjunta do holopensene pangráfico, favorecer a escrita parapsicatáristica em prol do completismo grupal, do megaprojeto da Enciclopédia da Conscienciologia. Será no campus OIC. O início do curso dia 26 de maio, às 15 horas. E o término será dia 28, às 16h30, com a coordenação da Gisele Salles e Paulo Souza, e os EPICONs Dulcidal e Hernani Brito. São vagas limitadas, o contato será nas inscrições com o CAEC 45 35 25 26 52 e pelo site caec@caec.org. Agradecida. Para amanhã teremos o verbete Conflito Social, na especialidade Sociologia, do verbetógrafo Gilderley Colares. Boa tarde.